Você já imaginou casar com alguém que nunca te amou de verdade? Camila, uma mulher gentil e sensível de 28 anos, chegou ao resort mais luxuoso do Caribe ao lado de Daniel, um milionário frio e impulsivo de 36 anos. O casamento foi precipitado, fruto de expectativas familiares, não de amor. Mas o que ela não esperava era ouvir, em plena lua de mel, diante de todos no restaurante à beira-mar, as palavras que destroem qualquer esperança. Suma da minha vida. O que aconteceu depois dessa humilhação pública mudou completamente a vida dos dois. Ela descobriu uma força que nem sabia que tinha. Ele descobriu que algumas palavras não podem ser apagadas com dinheiro. E ambos aprenderam que reconstruir o que foi quebrado exige muito mais do que pedidos de desculpa. Antes de começar, inscreva-se no canal, ative o sininho e me conte nos comentários. Você perdoaria alguém que te humilhou assim na frente de todo mundo? O sol batia forte na areia branca. As ondas quebravam suaves na praia paradisíaca. Mas entre Camila e Daniel, só havia silêncio pesado como chumbo, tenso como neblina, sufocante como ar rarefeito. O carro de luxo parou em frente ao Paradise Bay Resort. Portas automáticas se abriram com um som suave e tecnológico. Um porteiro uniformizado sorriu largo, dentes brancos reluzindo sob o sol do Caribe, estendendo a mão enluvada para ajudar Camila a descer do veículo. Ela agradeceu baixinho, a voz quase sumindo no barulho ambiente do resort, segurando a barra do vestido leve de linho bege que balançava com a brisa constante do mar. O cheiro de sal misturado com coco e flores tropicais invadiu seus pulmões. Deveria ser perfeito. Deveria ser mágico. Deveria ser o começo de uma nova vida repleta de amor e cumplicidade. Mas não era nada disso. Daniel desceu do outro lado do carro, ajeitando os óculos escuros Ray-Ban no rosto bronzeado, a mandíbula quadrada tensionada mesmo em momento que deveria ser de relaxamento. Nem olhou para ela. Nem esperou. Pegou o celular iPhone do bolso da calça de alfaiataria impecável, digitou algo rápido com os polegares ágeis e caminhou direto para a recepção como se estivesse sozinho, como se não houvesse uma esposa ao lado, como se aquilo fosse apenas mais uma viagem de negócios. Camila respirou fundo. Encheu os pulmões de ar salgado. Contou até 5 mentalmente. Uma técnica que aprendeu na terapia anos atrás para controlar a ansiedade. Forçou um sorriso que doeu nos músculos do rosto e o seguiu, os passos curtos tentando acompanhar as passadas largas e apressadas dele. Bem-vindos ao Paradise Bay Resort, disse a recepcionista com entusiasmo profissional ensaiado, sorriso perfeito colado no rosto maquiado com perfeição. Cabelos loiros presos em um coque elegante. Uniforme impecável azul marinho com detalhes dourados. Reserva em nome de Daniel Carvalho, respondeu ele sem tirar os olhos do celular, dedos ainda deslizando pela tela iluminada. A recepcionista digitou no computador, clicou algumas vezes, e o sorriso ficou ainda mais largo. Ah, sim, suíte presidencial. Lua de mel, correto? Sim, respondeu Camila rapidamente, tentando soar animada, tentando compensar a frieza dele, tentando fazer parecer que estava tudo bem quando claramente não estava. Daniel apenas acenou com a cabeça, um movimento mínimo quase imperceptível sem emoção alguma. A recepcionista trocou um olhar rápido com a colega ao lado, uma morena de olhos escuros que organizava papéis. Foi um olhar de meio segundo, mas carregado de significado. Camila percebeu. Sentiu o calor subir pelo pescoço, as bochechas esquentando, mas manteve a postura ereta, os ombros firmes, o queixo erguido, fingindo dignidade que não sentia. Aqui estão as chaves, disse a recepcionista, entregando 2 cartões magnéticos dourados. O bellboy vai levar as malas. Elevador à esquerda, 10º andar. Qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigada, disse Camila pegando as chaves. Daniel já estava caminhando em direção ao elevador. Subiram em silêncio absoluto, ensurdecedor, pesado. O elevador espelhado refletia 2 estranhos vestidos de recém-casados. Ela olhou para o próprio reflexo e quase não se reconheceu. O vestido bonito, o cabelo arrumado,
A maquiagem suave. Mas os olhos... Os olhos estavam vazios. Quando foi que tinha perdido o brilho? Quando foi que tinha parado de acreditar que merecia ser feliz? O elevador subiu devagar, passando pelos andares. Terceiro, quinto, sétimo. Cada segundo parecia uma eternidade. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor que sentia por dentro, um calor de vergonha, de decepção, de arrependimento. 10º andar. As portas se abriram com um ding suave. Camila seguiu Daniel pelo corredor luxuoso. Tapete felpudo abafava os passos. Quadros abstratos caros decoravam as paredes bege. Luminárias modernas emitiam luz suave e acolhedora. Ele parou em frente à porta da suíte presidencial. Passou o cartão magnético. A luz verde acendeu e empurrou a porta. O quarto era deslumbrante, digno de revista de decoração. Cama king size coberta de pétalas de rosas vermelhas frescas, perfumadas, formando um coração no centro. Varanda ampla com vista panorâmica para o mar infinito. Azul turquesa brilhando sob o sol forte. Champanhe Dom Perignon gelada esperando na mesinha de centro de vidro, ao lado de 2 taças de cristal. Chocolate belga em formato de coração. Cartão de boas-vindas manuscrito em caligrafia elegante. Tudo perfeito. Tudo planejado. Tudo caro. Tudo falso. Daniel jogou a mala Samsonite no chão com um baque surdo. Afrouxou a gravata Hermès com um puxão impaciente, desabotoou os 2 primeiros botões da camisa branca de linho e foi direto para a varanda. Ficou ali parado, de costas para ela, mãos nos bolsos, olhando o horizonte infinito como se procurasse uma saída, uma fuga, qualquer coisa que não fosse estar ali com ela. Camila sentou na beirada da cama gigante. As pétalas de rosa amassaram sob o peso do corpo dela, liberando mais perfume no ar. Passou a mão devagar sobre o tecido macio do edredom branco, sentindo a textura fria e lisa contra a pele quente e suada. "Você quer descer para jantar?" perguntou ela, a voz saindo mais baixa do que pretendia, quase um sussurro tímido. "Não estou com fome", respondeu ele sem se virar, sem olhar para ela, sem demonstrar qualquer interesse. Silêncio novamente. Apenas o som das ondas lá embaixo, quebrando contra as pedras vulcânicas escuras, marcando os segundos como um relógio torturante, cada batida lembrando que o tempo passava e nada melhorava. Camila pensou, o coração apertado como um nó cego impossível de desfazer. Por que eu aceitei isso? Por que eu não disse não quando minha mãe insistiu que ele era um bom partido? Por que eu fingi que dava para construir amor onde só existe conveniência e obrigação familiar? Por que eu sempre aceito menos do que mereço? Por que eu sempre fico com as migalhas? Mas sabia a resposta. Sempre soube, no fundo da alma. Porque a vida inteira ela foi a que sobrou. A que ninguém escolheu de verdade. A que aceitava migalhas e chamava de banquete. A que sorria quando deveria chorar. A que ficava quando deveria ir embora. Levantou devagar, alisou o vestido amarrotado e caminhou até a varanda. Ficou ao lado dele, mas manteve distância segura de pelo menos 1 metro. O vento forte bagunçou os cabelos castanhos dela, jogando mechas compridas no rosto, grudando nos lábios. "A vista é linda", disse ela, tentando quebrar o gelo que parecia mais grosso que concreto armado. Daniel finalmente olhou para ela. Os olhos dele eram escuros, profundos como poços sem fundo, mas vazios de qualquer calor, de qualquer afeto, de qualquer interesse genuíno. Analisou o rosto dela por 2 segundos longos demais, os olhos percorrendo as feições delicadas, e desviou o olhar de volta para o mar, como se ela não valesse nem 3 segundos de atenção. "É", disse apenas isso. Uma palavra seca, cortante e definitiva. Camila sentiu algo se partir dentro do peito. Não era dor aguda, não era facada, era algo pior. Era a confirmação lenta e cruel de que tinha cometido o maior erro da vida. Era a certeza de que tinha trocado sua liberdade por uma prisão dourada. Era o entendimento tardio de que solidão a 2 é pior que solidão sozinha. Voltou para dentro do quarto,
Os passos pesados apesar do corpo leve. Abriu a mala de viagem, tirou a nécessaire florida, entrou no banheiro de mármore luxuoso e trancou a porta com um clique definitivo. Apoiou as mãos trêmulas na pia de mármore Carrara frio. Olhou para o próprio reflexo no espelho gigante iluminado por luzes LED suaves embutidas. Você consegue, sussurrou para si mesma, a voz tremendo, os olhos marejando. É só uma semana, 7 dias, 168 horas. Depois você volta, retoma sua vida e finge que isso nunca aconteceu. Você já fingiu coisas piores. Você consegue fingir mais uma vez. Mas no fundo, no lugar mais profundo da alma, sabia que estava mentindo para si mesma. Tomou banho demorado, deixando a água quente escorrer pelo corpo como se pudesse lavar a decepção, a tristeza, o arrependimento. Ensaboou-se devagar. Lavou o cabelo com movimentos mecânicos. Ficou ali parada sob o chuveiro por tempo indeterminado, até a água começar a esfriar. Vestiu um pijama simples de algodão. Nada sexy, nada provocante, apenas confortável. Secou o cabelo com a toalha, sem se importar com o frizz. Passou creme hidratante no rosto com movimentos automáticos, robóticos. Quando saiu, Daniel já estava deitado na cama, de costas para o lado dela, celular iluminando o rosto dele na penumbra do quarto. Dedos deslizando pela tela, provavelmente respondendo e-mails de trabalho. Sempre negócios, sempre qualquer coisa menos ela. Camila deitou do outro lado da cama enorme. Havia um abismo de 2 metros entre os corpos. Podia ser 2 quilômetros. Podia ser o universo inteiro. Podia ser a distância entre a Terra e a Lua. Fechou os olhos com força, tentando forçar o sono que não vinha. Apenas o som da respiração dele, distante e indiferente, e o barulho constante das ondas lá fora, como se o mar estivesse tentando embalar uma dor que não tinha consolo, que não tinha cura, que não tinha fim. O amanhecer chegou tímido. Raios de sol alaranjados começaram a invadir o quarto através das cortinas semi-abertas. Camila acordou cansada, os olhos inchados de um sono ruim, interrompido, cheio de pesadelos que não conseguia lembrar completamente, mas que deixaram uma sensação de angústia no peito. Daniel já estava no banheiro. Ouviu o chuveiro ligado, o som da água batendo no box de vidro. Levantou devagar, espreguiçou-se, sentiu os músculos doloridos de tensão acumulada. Abriu as cortinas completamente, deixando a luz do dia invadir tudo. O mar estava calmo, azul turquesa brilhando como pedra preciosa sob o sol da manhã. Casais caminhavam pela areia de mãos dadas, deixando pegadas que as ondas apagavam lentamente. Crianças corriam atrás de gaivotas que voavam baixo. Risadas ecoavam ao longe, sons de felicidade que pareciam vir de outro planeta. Tudo tão perfeito lá fora, tudo tão quebrado aqui dentro. Daniel saiu do banheiro já completamente vestido, camisa branca de linho impecável, bermuda de alfaiataria bege, cabelo ainda úmido penteado para trás com gel, perfume caro invadindo o ambiente, uma fragrância amadeirada e forte. "Vou descer para o café da manhã", disse ele, pegando a carteira de couro e o celular da mesinha de cabeceira, sem olhar para ela. "Eu vou com você", respondeu Camila rápido, quase desesperada para não ficar sozinha com os próprios pensamentos torturantes. Ele hesitou por meio segundo, a expressão mostrando claramente que preferia ir sozinho, mas acenou com a cabeça em concordância relutante. Camila vestiu um vestido leve e florido, passou um batom nude, prendeu o cabelo em um rabo de cavalo frouxo, calçou sandálias rasteiras confortáveis. Simples, discreta, tentando não chamar atenção. Desceram juntos no elevador, mas separados emocionalmente. Ela tentou puxar conversa, tentou quebrar o silêncio constrangedor. "O que você quer fazer hoje? Vi que tem aulas de mergulho, passeios de caiaque, trilhas." "Não sei. Tenho reuniões online. Trabalho não para só porque estamos em lua de mel, mas que é lua de mel, Daniel. A gente podia desligar um pouco, aproveitar." Daniel soltou um suspiro cansado e irritado,
como se ela tivesse dito a coisa mais absurda e irritante do mundo. Camila, eu tenho responsabilidades. Negócios que não podem esperar. Contratos que precisam ser fechados. Não posso simplesmente desligar tudo porque estamos em um resort paradisíaco. Ela mordeu o lábio inferior com força, sentindo o gosto metálico de sangue, segurando as palavras que queria gritar, engolindo mais uma vez a frustração que crescia como uma bola de neve. As portas do elevador se abriram no térreo. Ele saiu na frente, passadas largas e apressadas. Ela o seguiu, 2 passos atrás, sempre 2 passos atrás, como sempre foi, como sempre seria. O restaurante à beira-mar era cartão postal perfeito, cenário de filme romântico. Mesas redondas cobertas com toalhas brancas impecáveis, engomadas, sem uma única ruga. Flores tropicais coloridas nos centros das mesas, orquídeas roxas e amarelas, hibiscos vermelhos vibrantes. Garçons de uniformes elegantes brancos e dourados servindo pratos que mais pareciam obras de arte, comida que era bonita demais para comer. Camila e Daniel sentaram em uma mesa com vista direta para o oceano, localização privilegiada, romântica, desperdiçada. A brisa fresca e constante trazia o cheiro de maresia misturado com aroma de café recém-passado, pães quentinhos saindo do forno, frutas frescas cortadas na hora. Ela tentou relaxar, tentou aproveitar aquele momento, pegou o cardápio plastificado, leu as opções variadas, escolheu panquecas americanas com frutas vermelhas, mel orgânico e suco de laranja natural, espremido na hora. Daniel pediu apenas café preto sem açúcar e uma omelete simples de claras, sem tirar os olhos do celular que segurava com as 2 mãos, dedos digitando freneticamente. Comeram em silêncio pesado e desconfortável. Ou melhor, ela comeu, tentando saborear, tentando aproveitar a comida deliciosa. Ele apenas cutucou a omelete com o garfo de prata, distraído, digitando mensagens rápidas, a testa franzida em concentração profunda, completamente alheio à presença dela. Camila olhou ao redor, observando outros casais. Uma mulher loira passou a mão carinhosa no cabelo grisalho do marido, sorrindo apaixonada. Um homem jovem segurou a mão da esposa sobre a mesa, entrelaçando os dedos, olhando nos olhos dela com adoração. Pequenos gestos que pareciam tão naturais, tão simples, tão espontâneos, tão impossíveis para ela. Daniel, chamou ela baixinho, hesitante. Ele levantou os olhos por meio segundo, expressão impaciente. Eu vi que tem um passeio de barco à tarde, para ver golfinhos. Dizem que nessa época do ano eles aparecem bastante. Pensei que a gente podia ir juntos, seria legal, romântico. A expressão dele mudou instantaneamente. A mandíbula travou, os músculos tensionando visivelmente. Os olhos escureceram, as pupilas dilatando. As narinas inflaram levemente. Sério, Camila? Você acha mesmo que eu vim até aqui e gastei uma fortuna nesse resort para ver golfinhos pulando na água? A voz dele saiu mais alta do que deveria, mais alta do que era apropriado em um restaurante elegante. Algumas pessoas nas mesas ao redor olharam discretamente, virando as cabeças com curiosidade mal disfarçada. Camila sentiu o sangue gelar nas veias, o coração disparar descontroladamente. Eu só pensei que seria legal. A gente podia aproveitar a lua de mel já que estamos aqui, fazer coisas juntos, criar memórias. Aproveitar? Ele largou o garfo com força na mesa. O barulho metálico ecoou alto, cortante, fazendo várias pessoas virarem completamente. Você não entende nada, né? Você realmente não entende nada. Eu estou aqui porque meu pai insistiu. Porque sua mãe insistiu. Porque todo mundo insistiu que era o certo a se fazer. Que era hora de sentar a cabeça. Que era bom para os negócios. Mas eu não quero estar aqui. Eu não quero ver golfinhos. Eu não quero fazer passeios românticos. Eu não quero fingir que isso é uma lua de mel de verdade. O restaurante inteiro silenciou. Conversas pararam no meio. Garfos e facas ficaram suspensos no ar. Até os garçons pararam no meio do caminho. Bandejas equilibradas, boca aberta.
Camila sentiu as mãos tremerem incontrolavelmente. Colocou o guardanapo de tecido sobre o colo com movimentos mecânicos, tentando esconder o tremor, tentando manter alguma compostura. O coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca, pela garganta, explodir no peito. Daniel se levantou bruscamente. A cadeira de madeira pesada raspou no chão de pedra. Um som agudo e desconfortável que arranhou os ouvidos de todos. Ele olhou para ela com uma frieza que cortava mais fundo que qualquer faca afiada, mais fundo que qualquer lâmina, direto na alma. Sabe o que eu quero de verdade, Camila? Ela não conseguiu responder. A garganta estava completamente fechada, como se uma mão invisível estivesse apertando, sufocando. As lágrimas começaram a se formar, embaçando a visão. Eu quero que você suma da minha vida. As palavras caíram como bombas nucleares. Cada sílaba explodiu no peito dela, despedaçando algo que já estava rachado, pulverizando os últimos fragmentos de esperança que ainda restavam. Suma da minha vida. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, absoluto, pesado como chumbo derretido. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. O tempo pareceu parar completamente. Camila sentiu todas as cabeças virando para ela, dezenas de olhos fixos, analisando, julgando, sentindo pena. Olhares curiosos, piedosos, constrangidos, invasivos. Uma mulher idosa na mesa ao lado cobriu a boca enrugada com a mão trêmula, os olhos arregalados de choque. Um homem de meia-idade desviou o olhar rapidamente constrangido, como se testemunhar aquela humilhação pública fosse invasão grave de privacidade. Daniel pegou o celular, a carteira de couro, e saiu do restaurante com passadas largas, firmes e furiosas, sem olhar para trás uma única vez, sem hesitar, sem se arrepender. Camila ficou ali, sentada, completamente paralisada. As pernas não respondiam aos comandos do cérebro. O corpo inteiro estava desconectado, anestesiado, em choque profundo. Pensou, a mente girando em círculos desesperados e caóticos. Ele disse isso, na frente de todo mundo. Ele realmente disse, em voz alta, que quer que eu suma da vida dele. Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Como é que eu levanto dessa cadeira? Como é que eu saio daqui com todo mundo olhando, analisando, julgando? Como é que eu respiro? Um garçom jovem, de no máximo 25 anos, se aproximou devagar, a expressão genuinamente preocupada, os olhos castanhos, cheios de compaixão. A senhora está bem? Posso trazer água gelada? Alguma coisa? Camila forçou um sorriso que doeu fisicamente nos músculos do rosto. Um sorriso falso, quebrado, patético. Estou bem. Obrigada. Muito obrigada. Mentira descarada. Não estava bem. Estava despedaçada, humilhada, destruída. Camila levantou devagar da cadeira, cada movimento parecendo acontecer em câmera lenta. As pernas bambas como gelatina mal conseguiam sustentar o peso do corpo. Pegou a bolsa pequena de palha que estava pendurada na cadeira, colocou os óculos escuros Chanel que ganhara da sogra no casamento mesmo estando dentro do restaurante coberto, e caminhou em direção à saída com a dignidade que ainda conseguia reunir. Cada passo parecia pesar toneladas, como se estivesse carregando blocos de concreto amarrados aos tornozelos. Sentia os olhares grudados nas costas como etiquetas que não saem, como tatuagens invisíveis queimando a pele. Ouvia sussurros abafados, palavras soltas que não conseguia decifrar completamente, mas que sabia, tinha certeza absoluta, que eram sobre ela, sobre a cena humilhante, sobre o casamento fracassado antes mesmo de começar. Coitada. Que situação. Você viu o jeito que ele falou com ela? Lua de mel e ele faz isso. Que absurdo. Imagina a vergonha. Saiu do restaurante. O sol bateu forte no rosto como um tapa, cegando momentaneamente. O calor era sufocante, úmido, pesado, grudando na pele como uma segunda camada. Tirou os óculos escuros por um segundo, limpou as lágrimas que teimavam em cair e que embaçavam as lentes. Respirou fundo tentando controlar o choro que ameaçava explodir
e começou a caminhar pela praia sem direção definida. A areia quente queimava os pés descalços. Ela nem percebeu que tinha tirado as sandálias em algum momento, deixando-as cair na entrada da praia. Apenas andava, um pé na frente do outro, automaticamente, mecanicamente, apenas para longe, para qualquer lugar que não fosse ali, que não fosse perto dele, que não fosse perto de testemunhas da sua humilhação. As ondas quebravam suaves na beirada do mar, um som constante e rítmico que normalmente seria relaxante. A espuma branca subia e descia, molhando os pés dela, gelada apesar do sol escaldante, refrescante, mas completamente incapaz de apagar o fogo da humilhação que queimava por dentro, que consumia, que destruía. Camila parou no meio da praia mais deserta, longe dos turistas, longe das famílias felizes, longe dos casais apaixonados. Olhou para o horizonte infinito que se estendia até onde a vista alcançava. O céu azul sem uma única nuvem, perfeito demais, irônico demais. O mar calmo e completamente indiferente ao sofrimento humano, às tragédias pessoais, às dores invisíveis. E finalmente, sozinha, longe de todos os olhares julgadores e piedosos, ela deixou as lágrimas caírem livremente. Não eram lágrimas de tristeza pura. Eram de raiva fervente, de vergonha profunda, de exaustão acumulada, de decepção repetida, de cansaço de ser sempre a rejeitada, sempre a descartada, sempre a que não é boa o suficiente. Pensou em todas as vezes que tinha aceitado menos do que merecia, todas as migalhas que tinha chamado de banquete, todas as vezes que tinha se calado quando deveria ter gritado, quando deveria ter defendido a própria dignidade. Todas as vezes que tinha sorrido quando deveria ter ido embora, quando deveria ter batido a porta e nunca mais olhado para trás. Suma da minha vida, as palavras ecoavam na mente dela como um disco arranhado, repetindo sem parar, sem piedade, sem trégua, perfurando cada vez mais fundo. Sentou na areia molhada e compacta, abraçou os joelhos contra o peito, fazendo-se pequena, tentando desaparecer, e deixou o mar levar um pouco da dor com cada onda que subia e descia. Só um pouco. Porque o resto, ela sabia com certeza absoluta, ia ficar ali dentro por muito, muito tempo. Talvez para sempre. O sol subia lentamente no céu, mudando de posição, intensificando o calor. O calor aumentava gradualmente, tornando-se quase insuportável. Turistas passavam ao longe, rindo alto, tirando selfies, fazendo vídeos, construindo castelos de areia, vivendo vidas que pareciam tão mais leves, tão mais simples, tão mais felizes que a dela. Camila fechou os olhos com força, apertando as pálpebras até doer, e respirou fundo várias vezes. O ar salgado e úmido encheu os pulmões completamente. O som constante e hipnótico das ondas acalmou um pouco o caos interno, o turbilhão de pensamentos destrutivos. Eu não vou desmoronar completamente, sussurrou para si mesma, a voz saindo firme pela primeira vez em dias, surpreendendo a si mesma. Ele não vai me destruir. Eu não vou deixar. Eu já sobrevivi a coisa pior. Eu sobrevivi ao abandono do meu pai. Eu sobrevivi aos términos humilhantes. Eu vou sobreviver a isso também. Mas no fundo, no lugar mais profundo e escuro da alma, uma parte dela já sabia a verdade dolorosa. Algumas palavras deixam cicatrizes permanentes que nenhum tempo apaga, que nenhuma terapia cura, que nenhum perdão suaviza. Ficou sentada na areia por tempo indeterminado. Podiam ser minutos, podiam ser horas. O sol mudou de posição no céu, subindo devagar, esquentando cada vez mais, queimando a pele clara que não tinha protetor solar. Ela não se mexeu, não se importou. As ondas continuavam quebrando na beirada do mar, subindo e descendo em ritmo constante, previsível, hipnótico, quase reconfortante na sua consistência. A espuma branca molhava os pés dela repetidamente, gelada, contrastando fortemente com o calor sufocante que vinha de cima, do sol implacável. Pensou, a mente vagando por memórias antigas que preferia ter esquecido, que tinha tentado enterrar.
Sempre foi assim. Sempre. Desde pequena. Desde que me entendo por gente. Meu pai saiu quando eu tinha apenas 7 anos. Disse que ia comprar cigarro na padaria da esquina e nunca mais voltou. Simplesmente desapareceu. Minha mãe repetia como um mantra cruel que era porque eu chorava muito, que eu dava trabalho demais, que eu era difícil, que eu era o problema. Meus namorados sempre encontravam alguém melhor, alguém mais bonita, mais interessante, mais divertida. Sempre. E agora Daniel. Até ele, que prometeu na frente de Deus e de todo mundo, que assinou papéis, que colocou uma aliança no meu dedo, quer que eu suma. Uma gaivota grande e barulhenta pousou perto dela, a poucos metros, bicando a areia insistentemente em busca de algo comestível, algum resto de comida deixado por turistas. Camila olhou para o pássaro com inveja genuína. Invejou a simplicidade daquela existência, procurar comida, voar livremente, não carregar peso emocional que esmaga, que sufoca, que paralisa. Levantou devagar, com esforço. As pernas estavam completamente dormentes, formigando intensamente. Sacudiu a areia grudada na pele bronzeada, no vestido florido amarrotado, nos cabelos embaraçados pelo vento e sal. Colocou as mãos na lombar e se espreguiçou, ouvindo as articulações estalarem. Olhou ao redor. Não sabia exatamente onde estava. Tinha caminhado sem prestar atenção, sem olhar para trás, sem se orientar. O resort estava longe, muito longe, apenas uma mancha branca no horizonte. Começou a caminhar de volta, seguindo a linha da costa, os pés afundando na areia fofa e quente. Passou por vendedores ambulantes que ofereciam água de coco gelada, picolés artesanais, chapéus de palha, óculos de sol falsificados. Água de coco, moça. Geladinha. Acabou de sair da geladeira. Ela acenou que não com a cabeça, mas agradeceu com um sorriso fraco e educado. Continuou andando lentamente. Os pés afundavam na areia fofa, dificultando cada passo, exigindo esforço. Mas ela gostou dessa resistência física. Gostou de sentir algo concreto, algo real. Gostou de ter que fazer esforço para avançar. Era físico, era tangível, era diferente da dor emocional que não tinha forma definida, não tinha peso mensurável, mas machucava infinitamente mais que qualquer coisa física. Passou por um casal jovem, provavelmente em lua de mel também, montando castelo de areia elaborado com torres e pontes. A menina morena ria alto, jogando areia molhada no namorado loiro de propósito. Ele revidava brincalhão, os dois rolando na areia como crianças despreocupadas, beijando-se entre risadas. Amor simples, amor leve, amor espontâneo, amor que ela nunca teve, nunca experimentou, provavelmente nunca teria. Desviou o olhar rapidamente. Não por inveja amarga, por cansaço profundo. Cansaço de ver o que nunca seria dela, o que parecia destinado a outras pessoas, mas nunca a ela. Chegou a uma parte mais isolada e rochosa da praia. Menos turistas barulhentos, menos famílias com crianças gritando, menos barulho. Apenas o som constante do mar e do vento forte balançando as palmeiras altas que se curvavam graciosamente. Sentou em uma pedra grande e lisa, ainda molhada da maré alta anterior. A água gelada encharcou o vestido imediatamente, mas ela não se importou nem um pouco. Olhou para o horizonte infinito mais uma vez. O céu começava a mudar de cor gradualmente. Azul claro, dando lugar a tons suaves de laranja e rosa. O pôr do sol se aproximava lentamente. Bonito, né? Camila virou assustada, o coração disparando. Uma mulher idosa estava ao lado, aparecendo do nada. Sorriso gentil e caloroso no rosto profundamente enrugado. Cabelos brancos como neve presos em um coque frouxo e despretensioso. Desculpa, não quis assustar você, disse a senhora, sotaque carregado de algum lugar do interior nordestino. Eu vi você aqui sozinha com aquela cara de quem está carregando o mundo nas costas e pensei, às vezes a gente precisa de companhia. Ou pelo menos de alguém que não pergunte nada, que não julgue, que apenas fique ali. Camila sentiu um nó apertado na garganta. Acenou que sim com a cabeça.
completamente incapaz de falar sem desmoronar. A senhora sentou ao lado dela na pedra úmida, respeitando cuidadosamente a distância, mas presente, solidária. Ficaram ali, as duas, em silêncio confortável, apenas olhando o mar que se estendia infinito. Depois de longos minutos de silêncio compartilhado, a senhora falou baixinho, quase sussurrando. Sabe, eu já estive exatamente onde você está agora. Não sei o que aconteceu, não vou perguntar, mas reconheço aquele olhar. O olhar de quem está se perguntando se vale a pena continuar tentando, se vale a pena continuar acreditando. Camila virou o rosto lentamente, as lágrimas voltando sem permissão, sem controle. E vale? Perguntou ela, a voz saindo rouca, quebrada. A senhora sorriu triste, um sorriso que carregava décadas de experiência e dor. Depende, minha filha. Vale tentar consertar algo que nunca foi inteiro desde o começo? Não. Vale tentar se consertar, se reconstruir, se redescobrir? Sempre, sempre vale. As palavras ficaram suspensas no ar salgado como pássaros planando graciosamente. A senhora levantou devagar, as juntas estalando audivelmente com o movimento. Fica com Deus, menina. E lembra sempre, o mar sempre volta. Mas você não é obrigada a ficar na mesma praia esperando indefinidamente. E foi embora lentamente, deixando Camila sozinha novamente, mas de alguma forma inexplicável, menos vazia, menos perdida. Daniel acordou com dor de cabeça latejante e intensa. A garrafa de uísque escocês vazia na mesa de centro era prova concreta de que tinha exagerado absurdamente na noite anterior. Luz forte do sol invadia o quarto impiedosamente através das cortinas que tinha esquecido de fechar. Camila não estava na cama. Levantou com dificuldade, cambaleando levemente, a cabeça girando e foi até o banheiro luxuoso. Ela não estava lá. Voltou para o quarto, checou a varanda ampla. Vazia. Olhou ao redor procurando sinais dela. A mala estava ali. As roupas estavam ali. Mas ela não. Olhou o relógio Rolex no pulso. 10 da manhã. Onde diabos ela está agora? Resmungou irritado, passando a mão no cabelo completamente bagunçado. Pegou o celular da mesinha de cabeceira. Nenhuma mensagem dela. Nenhuma ligação perdida. Ligou para o número dela. Caixa postal. Ligou novamente. Caixa postal de novo. Irritação subiu pelo peito como lava quente. Não era preocupação genuína. Era incômodo. Era perda de controle. Ele não gostava, nunca gostou, de não ter controle absoluto sobre as situações, sobre as pessoas, sobre tudo ao seu redor. Tomou banho rápido, vestiu uma bermuda de linho bege e uma camisa polo branca, passou desodorante e perfume e desceu para o lobby procurando por ela. Perguntou na recepção se tinham visto a esposa dele. A recepcionista, a mesma loira do primeiro dia, sorriu educada e profissionalmente, mas o olhar era visivelmente frio, julgador. Não, senhor. Não a vi hoje pela manhã. Daniel saiu do lobby com passadas irritadas, andou pelo resort inteiro procurando. Piscina olímpica, restaurante à la carte, academia equipada, spa luxuoso, nada. Nenhum sinal dela. Foi até a praia. Caminhou pela areia quente, olhando ao redor com crescente frustração. Procurando aquele vestido florido claro que ela usava sempre, que parecia ser o único que tinha trazido. Passou por um quiosque rústico de bebidas. 2 funcionárias jovens do resort conversavam baixo, organizando copos de plástico e garrafas coloridas de bebida. Não perceberam a presença dele se aproximando por trás. Você viu a moça da lua de mel ontem no restaurante? Perguntou uma delas, uma morena de cabelos cacheados, voz baixa, mas perfeitamente audível. Vi. Coitada. Todo mundo viu. Estava tremendo quando saiu do restaurante. Tremendo mesmo, as mãos, as pernas. Tremendo. Sim. Eu fui levar água para ela depois, tentei ajudar, mas ela já tinha ido embora. A colega do turno da tarde, a Mariana, disse que ela ficou horas sentada sozinha na praia, longe de todo mundo, chorando compulsivamente. Daniel parou imediatamente. Ficou completamente imóvel atrás do quiosque.
escondido, ouvindo cada palavra como se fossem socos no estômago. O marido dela é um idiota completo. Você viu o jeito que ele falou com ela, na frente de todo mundo? Vi. Todo mundo viu. Impossível não ver. Que horror, que humilhação. Lua de mel e o cara manda a mulher sumir da vida dele. Na frente de um restaurante lotado. Que tipo de homem faz isso? Ela disse uma coisa pra mim ontem que partiu meu coração em pedaços. O quê? O que ela disse? Disse que já estava acostumada com rejeição, que a vida inteira foi assim, que ela sempre foi descartada. Silêncio pesado. Daniel sentiu algo estranho e desconfortável no peito. Algo que não sentia há muito, muito tempo. Algo que doía fisicamente, que apertava, que sufocava, acostumada com rejeição. As palavras ecoaram na mente dele como um sino fúnebre, como um alarme impossível de desligar. Ele nunca tinha parado para pensar na história dela. Nunca perguntou sobre a infância, sobre os pais, sobre os relacionamentos anteriores, sobre os traumas, sobre as feridas. Nunca quis saber. Nunca se importou. Para ele, Camila era apenas a mulher que a família dele aprovou, que não dava trabalho, que aceitava tudo sem questionar, que era conveniente. Mas agora, ouvindo aquelas funcionárias desconhecidas, ele percebeu com clareza dolorosa. Ele não sabia absolutamente nada sobre a mulher com quem tinha casado, com quem tinha prometido passar a vida. E pior, muito pior, ele tinha feito exatamente o que todos os outros fizeram com ela. Rejeitou, humilhou, descartou, mandou embora. A culpa nasceu ali, naquele momento exato, queimando como ácido corrosivo no estômago, subindo pela garganta. Saiu de trás do quiosque discretamente, continuou andando pela praia, mas agora não procurava mais com irritação egoísta. Procurava com algo diferente, algo novo. Algo que se parecia perigosamente com arrependimento genuíno. Encontrou Camila sentada na mesma pedra grande do dia anterior. Ela olhava fixamente para o mar, o rosto sereno superficialmente, mas os olhos vermelhos e inchados denunciavam que tinha chorado recentemente, provavelmente a manhã inteira. Daniel parou a alguns metros de distância, inseguro. Não sabia o que dizer. Não sabia como começar. Não tinha script, não tinha plano. Ela percebeu a presença dele, mas não virou o rosto. "O que você quer, Daniel?" perguntou com voz cansada. A voz dela era completamente diferente. Não tinha mais aquela suavidade de quem pede desculpas por existir, de quem se faz pequena. Tinha cansaço profundo. Tinha firmeza nova. "Eu estava te procurando." "Por quê?" "Eu sumi da sua vida, exatamente como você pediu, como você ordenou na frente de todo mundo." A ironia cortou fundo como lâmina afiada. Daniel deu mais alguns passos hesitantes. Ficou ao lado dela, mas não sentou. Ficou de pé, desconfortável. "Camila, eu..." "Você o quê? Vai pedir desculpas agora? Vai dizer que não era isso que queria dizer? Vai me convencer de que foi o estresse, o trabalho, a pressão, o cansaço?" Ela finalmente olhou para ele. Os olhos castanhos estavam completamente diferentes. Não tinham mais aquela esperança desesperada de ser amada, de ser escolhida. Tinham resignação, tinham aceitação, tinham desistência. "Eu ouvi umas funcionárias conversando há pouco", disse ele, a voz saindo mais baixa do que pretendia, quase envergonhada. "Elas disseram que você está acostumada com rejeição, que sempre foi assim." Camila soltou uma risada amarga sem humor algum. "E você ficou surpreso? Chocado? Você, que me rejeitou ontem na frente de um restaurante inteiro, na frente de dezenas de pessoas. Eu não sabia da sua história. Não sabia o que exatamente, que eu sou humana, que eu tenho sentimentos, que palavras machucam, que humilhação dói." Daniel sentiu o peito apertar dolorosamente. Passou a mão no rosto, respirou fundo, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. "Eu não sabia da sua história. Você nunca contou nada sobre você. Você nunca perguntou, Daniel. Nunca. Nem uma vez." Silêncio absoluto.
Ela estava completamente certa. Ele nunca perguntou, nunca quis saber, nunca se importou minimamente. Camila levantou devagar, sacudiu a areia grudada no vestido amarrotado e olhou para ele com uma tristeza que doía mais que raiva, mais que ódio. Sabe o que é pior, Daniel? Não é você ter dito aquilo, não são as palavras em si. É eu ter acreditado, por um segundo, que dessa vez seria diferente. Que dessa vez alguém ia ficar, que dessa vez eu seria escolhida. E começou a caminhar de volta para o resort, deixando-o ali. Daniel ficou parado, sozinho, com o peso esmagador das próprias palavras. Daniel passou o resto do dia inteiro tentando processar o que tinha ouvido, o que tinha sentido. Sentou no quarto luxuoso, olhando para o nada, a mente girando em círculos obsessivos e torturantes. Camila voltou apenas no final da tarde, quando o sol já começava a se pôr. Entrou no quarto silenciosamente, pegou uma toalha limpa do armário e foi direto para o banheiro sem dizer uma única palavra, sem olhar para ele. Ele ouviu o chuveiro ligar. Ficou ali, sentado na beirada da cama king size, esperando, ansioso. Não sabia bem por quê. Apenas esperava, o coração acelerado. Quando ela saiu 15 minutos depois, cabelos molhados pingando, vestindo um roupão branco felpudo do resort, ele finalmente reuniu coragem e falou: Camila, a gente precisa conversar. Sério. Ela parou no meio do quarto, olhou para ele com um cansaço profundo estampado no rosto. Sobre o que exatamente? Sobre tudo. Sobre o que eu disse. Sobre nós. Sobre esse casamento. Não existe nós, Daniel. Nunca existiu. Você mesmo deixou isso muito claro. Eu sei, e eu sinto muito, de verdade. Camila soltou uma risada sem humor, amarga. Você sente muito. Ótimo. Maravilhoso. Isso muda alguma coisa concretamente? Daniel levantou, deu alguns passos determinados em direção a ela. Eu quero entender. Quero saber da sua história. Quero saber por que você aceitou casar comigo, sabendo perfeitamente que eu não te amava. Ela o encarou fixamente, os olhos brilhando com lágrimas contidas à força. Você quer mesmo saber? Ou só quer aliviar a própria culpa? Quer se sentir melhor consigo mesmo? Eu quero saber. De verdade. Silêncio longo e pesado. Camila respirou fundo várias vezes, como se estivesse se preparando mentalmente para abrir uma ferida antiga que nunca cicatrizou direito. Meu pai me abandonou quando eu tinha apenas 7 anos. 7. Uma criança. Disse que ia comprar cigarro e nunca mais voltou. Sumiu. Desapareceu da minha vida como se eu nunca tivesse existido. Minha mãe sempre disse, repetiu durante anos, que foi culpa minha, que eu chorava demais, que eu dava trabalho, que eu era difícil, que eu era o problema. Cresci acreditando nisso. Cresci achando que eu era defeituosa, que tinha algo errado comigo. Daniel sentiu algo se partir violentamente dentro dele. Meu primeiro namorado, aos 17 anos, me trocou pela melhor amiga dele. Descobri pelos dois se beijando na festa de formatura. O segundo disse literalmente que eu era legal para namorar, mas não era para casar, não era material de esposa. O terceiro sumiu sem dar explicação nenhuma, simplesmente bloqueou meu número e desapareceu. E você? Você foi o que minha mãe chamou de última chance. Um homem bem-sucedido, de família boa, que aceitou casar comigo mesmo sem me amar. As lágrimas finalmente caíram livremente pelo rosto dela. Eu aceitei porque pensei ingenuamente. Talvez com o tempo, ele aprenda a me amar. Talvez eu consiga ser boa o suficiente. Talvez eu consiga ser o que ele precisa. Talvez dessa vez alguém fique. Alguém me escolha. Daniel sentiu o chão literalmente sumir sob os pés. Camila. Mas eu estava errada. Completamente errada. De novo. Sempre de novo. Porque você não quer que eu seja boa o suficiente. Você não quer que eu tente. Você simplesmente quer que eu suma, que eu desapareça, que eu deixe de existir. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão trêmula, mas a voz saiu firme apesar do choro. Então é isso, Daniel.
Você venceu. Eu vou sumir. Vou voltar para casa, vou pedir o divórcio, vou assinar os papéis, e você nunca mais vai ter que me ver. Nunca mais vai ter que fingir. Daniel sentiu o peito explodir. Não de raiva, de arrependimento, de culpa, de remorso, de algo que ele não sabia nomear, mas que doía como nada nunca tinha doído na vida. Não, não é isso que eu quero. Não é. Então, o que você quer, Daniel? O que você realmente quer? Eu não sei, gritou ele, a voz saindo desesperada, quebrando. Eu não sei, Camila. Eu passei a vida inteira sendo exatamente o que meu pai queria. O empresário bem-sucedido, o filho perfeito, o homem que não demonstra fraqueza, o homem que não chora, que não sente, que não se envolve. E quando você apareceu, eu te vi como mais uma obrigação. Mais uma coisa que eu tinha que fazer para manter as aparências, para agradar a família. Ele passou as mãos no cabelo com força, puxando, quase arrancando. Mas eu ouvi aquelas mulheres falando. Ouvi que você estava tremendo. Que você chorou sozinha na praia por horas. E eu percebi. Finalmente percebi. Eu fiz com você exatamente o que seu pai fez. O que seus ex-namorados fizeram. Eu te rejeitei. Eu te humilhei publicamente. Eu te tratei como se você não importasse, como se você fosse descartável. As lágrimas começaram a cair do rosto dele também pela primeira vez em anos. E você importa, Camila? Você importa e eu fui um idiota completo em não ver isso antes. Um idiota egoísta e cruel. Camila ficou parada, olhando para ele, sem saber se acreditava ou não, se aquilo era real ou manipulação. Daniel deu mais um passo, a voz completamente embargada. Eu não sei se eu te amo. Eu não sei se eu sei amar alguém de verdade. Mas eu sei que não quero que você suma. Eu sei que não quero ser mais um na lista de pessoas que te abandonaram, que te machucaram, que te fizeram sentir que não é suficiente. Silêncio absoluto. Apenas o som do ar-condicionado e das ondas distantes lá fora. Camila finalmente falou, a voz fraca e quebrada. Eu só queria que, pela primeira vez na vida, alguém não me mandasse embora. Só isso. Era tudo o que eu queria. E aquelas palavras simples destruíram Daniel completamente. Daniel caiu sentado pesadamente na beirada da cama. As pernas não sustentavam mais o peso esmagador da culpa. Segurou a cabeça com as duas mãos, os dedos enterrando nos cabelos, puxando com força como se a dor física pudesse de alguma forma aliviar a dor emocional insuportável. Camila ficou parada, encostada na parede branca, os braços cruzados defensivamente sobre o peito, como se tentasse se proteger de mais feridas, de mais golpes. Eu sinto muito, disse ele, a voz saindo completamente abafada entre as mãos. Eu sinto muito, Camila. De verdade. Do fundo do coração. Ela não respondeu imediatamente. Apenas olhava para ele em silêncio, tentando decidir, analisando se aquele arrependimento era genuíno ou apenas medo egoísta de ficar sozinho, de enfrentar consequências. Daniel levantou o rosto lentamente. Os olhos estavam vermelhos, inchados, úmidos. Pela primeira vez desde que ela o conhecia, desde o primeiro encontro arranjado pelas famílias, ele parecia pequeno, vulnerável, humano, real. Eu passei a vida inteira sendo ensinado, doutrinado que demonstrar emoção é fraqueza inaceitável, continuou ele, a voz tremendo visivelmente. Meu pai sempre dizia, repetia como mantra, homem não chora, homem resolve, homem não demonstra fraqueza. E eu resolvi tudo na minha vida. Negócios complicados, problemas empresariais, crises financeiras. Mas eu nunca aprendi a lidar com pessoas. Nunca aprendi a lidar com sentimentos reais, com emoções verdadeiras. Camila deu alguns passos lentos, sentou na poltrona estofada em frente a ele, mantendo distância segura, distância necessária. Isso não justifica o que você fez, disse ela, a voz firme, mas sem raiva explosiva. Eu sei perfeitamente que não justifica, mas eu preciso que você entenda, que você saiba. Eu não sabia. Eu não sabia que você carregava tudo isso.
Eu não sabia que minhas palavras iam te machucar tanto, iam te destruir assim. Você realmente acha que mandar alguém sumir da sua vida em plena lua de mel, na frente de dezenas de pessoas, não ia machucar profundamente? Daniel fechou os olhos com força, envergonhado, encolhendo. Eu estava com raiva. Raiva de mim mesmo. Raiva de estar ali fingindo algo que eu não sentia. Raiva de ter aceitado esse casamento. E eu descontei em você. Foi covarde. Foi cruel. Foi imperdoável. E eu não tenho desculpa nenhuma. Silêncio pesado tomou conta do quarto luxuoso. Apenas o som constante das ondas lá fora, indiferente ao drama humano que se desenrolava. Camila respirou fundo várias vezes, organizando os pensamentos caóticos. Sabe o que é pior, Daniel? Não é nem o que você disse. Não são as palavras em si. É o fato de que eu já esperava. No fundo, eu já sabia que isso ia acontecer eventualmente. Porque sempre acontece. Sempre. É um padrão que se repete infinitamente. Não sempre. Não mais. Não precisa ser assim. Como você pode prometer isso? Como você pode me prometer que não vai me abandonar quando nem sabe se consegue me amar? Daniel levantou com esforço, deu alguns passos até a janela ampla, olhou para o mar escuro lá fora. A lua cheia iluminava as ondas, criando um caminho prateado e brilhante sobre a água negra. Eu não posso prometer amor. Ainda não. Seria mentira. Mas eu posso prometer respeito. Posso prometer que vou tentar. Que vou aprender. Que vou ser melhor. Que vou mudar. Camila soltou uma risada amarga e cansada. Você vai tentar. Que romântico. Que promessa linda. Ele virou bruscamente, encarou ela com intensidade. É tudo que eu tenho para oferecer agora, Camila. Honestidade brutal. Eu não vou mentir e dizer que estou apaixonado, não estou. Mas eu também não quero que você vá embora. Não assim. Não com você achando que é culpa sua, que você é o problema. Porque não é. O problema sou eu. Ela sentiu as lágrimas voltarem, mas segurou com força. Então de quem é a culpa de tudo isso? Minha. Só minha. Completamente minha. Eu fui criado para ser frio. Para não me envolver emocionalmente. Para tratar relacionamentos como negócios, como transações. E eu tratei você assim, como uma transação comercial. Como algo que eu tinha que fazer para agradar meu pai, para manter as aparências sociais. Ele voltou para perto dela, mas não tocou. Apenas ficou ali, de pé, vulnerável e exposto. Mas você não é uma transação. Você é uma pessoa. Uma pessoa que merecia ser escolhida, que merecia ser amada, que merecia ser tratada com dignidade. E eu não fiz isso. Eu falhei com você desde o primeiro dia, desde o primeiro momento. Camila olhou para ele, realmente olhou, tentando enxergar além das palavras bonitas. E o que mudou? Por que agora você está dizendo tudo isso? Porque eu ouvi aquelas mulheres falando. Porque eu vi você chorando sozinha. Porque eu percebi que eu me tornei exatamente o tipo de homem que eu sempre desprezei. O tipo que machuca pessoas porque é mais fácil do que sentir, do que se envolver, do que ser vulnerável. Ele se ajoelhou na frente dela, os olhos buscando desesperadamente os dela. Eu não sei se eu consigo te amar do jeito que você merece, mas eu quero tentar. Eu quero aprender. Eu quero ser o homem que fica, não o que manda embora. Eu quero ser diferente. Camila sentiu algo se mover dentro do peito. Não era perdão, ainda não, mas era algo. Talvez fosse apenas a vontade de acreditar que pessoas podem mudar, que pessoas podem crescer. Eu preciso de tempo, disse ela baixinho. Eu preciso saber se isso é real ou se você só está com medo de ficar sozinho, com medo das consequências. Quanto tempo você precisar? Eu vou esperar. E se no final eu decidir ir embora mesmo assim? Daniel respirou fundo, tremendo. Então eu vou aceitar, vou respeitar, mas não sem lutar, não sem mostrar que eu posso ser diferente, que eu posso mudar. Camila acenou com a cabeça lentamente, levantou da poltrona e foi até a varanda. A brisa fresca da noite bateu no rosto, secando as lágrimas que ainda escorriam silenciosamente. Daniel ficou ali,
ajoelhado no chão, sozinho com o peso esmagador do próprio arrependimento. O amanhecer chegou devagar, pintando o céu gradualmente. O céu mudou de preto profundo para azul escuro, depois para tons suaves de rosa e laranja vibrante. O sol nasceu tímido no horizonte distante, iluminando o mar com reflexos dourados e prateados que dançavam sobre as ondas. Camila não tinha dormido absolutamente nada. Passou a noite inteira na varanda sentada na cadeira de balanço confortável, olhando as estrelas incontáveis, pensando profundamente, sentindo intensamente, decidindo cuidadosamente. Daniel também não dormiu. Ficou deitado na cama de costas, olhando fixamente para o teto branco, repassando cada palavra que tinha dito, cada erro que tinha cometido, cada momento em que tinha falhado. Quando o sol finalmente nasceu completamente, iluminando tudo, Camila entrou no quarto silenciosamente. Daniel se sentou imediatamente na cama, olhou para ela com expectativa e medo, esperando o veredicto. "Vamos caminhar", disse ela simplesmente. Ele acenou que sim, levantou rapidamente, vestiu uma bermuda simples e uma camiseta branca básica e a seguiu para fora sem questionar. Desceram para a praia. A areia ainda estava fresca da noite, úmida do orvalho. Poucos turistas acordados. Apenas o som constante das ondas e das gaivotas voando baixo. Caminharam lado a lado, em silêncio absoluto, por longos minutos. Nenhum dos dois sabia como começar, o que dizer. Finalmente Camila parou, olhou para o mar infinito e falou: "Eu passei a noite inteira pensando sobre nós, sobre mim, sobre tudo o que aconteceu, sobre tudo que eu permiti que acontecesse." Daniel ficou ao lado dela, esperando ansiosamente, o coração batendo forte e descompassado. E eu percebi uma coisa importante. Eu passei a vida inteira esperando que alguém me escolhesse. Esperando que alguém me amasse. Esperando que alguém ficasse. Mas eu nunca me escolhi. Eu nunca me amei. Eu nunca fiquei comigo mesma. Eu sempre me abandonei primeiro. Ela virou para ele, os olhos claros e firmes, diferentes. "Eu não sei se você consegue me amar, Daniel. Sinceramente não sei. Mas eu sei que eu preciso aprender a me amar primeiro. Porque se eu não fizer isso, vou continuar aceitando migalhas e chamando de banquete. Vou continuar aceitando menos do que mereço." Daniel sentiu um nó apertado na garganta. "E o que isso significa para nós? Para esse casamento?" Camila respirou fundo, decidida. "Significa que eu vou te dar uma chance. Uma única chance. Mas não porque eu preciso de você. Não porque eu tenho medo de ficar sozinha. Porque eu escolho tentar. Mas com uma condição inegociável." "Qual?" "Você vai me respeitar. Vai me ouvir. Vai aprender a me ver como uma pessoa, não como uma obrigação. E se em algum momento você perceber que não consegue, que não quer, você vai ser honesto. Não vai me humilhar. Não vai me rejeitar em público. Vai simplesmente ser honesto comigo." Daniel acenou que sim, os olhos brilhando intensamente. "Eu prometo. Eu juro por tudo." Camila estendeu a mão formalmente. "Então vamos recomeçar. Do zero. Como se a gente tivesse se conhecido hoje. Como se fosse o primeiro dia." Daniel olhou para a mão dela, hesitou por um segundo e segurou com cuidado extremo, como se estivesse segurando algo precioso e frágil que podia quebrar a qualquer momento. "Oi, eu sou Daniel, e eu sou um idiota que não sabe demonstrar sentimentos, que foi criado para ser frio, mas que quer aprender, que quer mudar." Camila sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso pequeno, mas genuinamente real. "Oi, eu sou Camila, e eu sou uma mulher que merece ser amada, mesmo que ainda esteja aprendendo a acreditar nisso completamente." Eles apertaram as mãos firmemente, selando um novo começo. Não perfeito, não garantido, mas honesto, mas real. Continuaram caminhando pela praia, agora lado a lado, os dedos ainda entrelaçados. O sol subia gradualmente no céu, iluminando tudo com luz dourada e quente e esperançosa. Daniel parou, olhou para ela com vulnerabilidade. "Posso te fazer uma pergunta?"
Pode. Por que você me deu essa chance depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu disse? Camila pensou por um momento longo. Porque eu vi algo em você ontem à noite. Algo que eu nunca tinha visto antes. Eu vi você sendo vulnerável, sendo humano, sendo real. E eu percebi que talvez você também esteja aprendendo. Assim como eu. Talvez nós dois estejamos aprendendo juntos. Ele sorriu, um sorriso pequeno e envergonhado. Eu estou. E eu prometo que vou continuar tentando, todos os dias. Então tente, mas tente de verdade. Não por mim, por você, por nós. Daniel acenou que sim com convicção. Voltaram para o resort. Tomaram café juntos, dessa vez conversando de verdade. Não sobre coisas profundas, apenas sobre coisas simples. Comida, clima, planos para o dia. Mas conversando, conectando. Foram fazer o passeio de barco que Camila tinha sugerido dias antes. Viram golfinhos pulando graciosamente nas ondas. Riram juntos quando um deles passou bem perto do barco, espirrando água gelada. Não era amor. Ainda não. Mas era algo. Era um começo. Era a possibilidade de que, talvez, duas pessoas quebradas pudessem aprender a se consertar juntas. Ao final do dia, sentaram na varanda do quarto, assistindo o pôr do sol espetacular. Daniel segurou a mão dela com cuidado. Obrigado, disse ele baixinho. Por quê? Por não desistir de mim. Mesmo eu tendo te dado todos os motivos para isso. Camila apertou a mão dele de volta. Eu não desisti. Mas também não vou aceitar menos do que eu mereço. Nunca mais. E você merece tudo. Absolutamente tudo. Ela sorriu, encostou a cabeça no ombro dele, e os dois ficaram ali, em silêncio confortável, assistindo o sol desaparecer lentamente no horizonte. A lua de mel que começou com uma expulsão humilhante, terminava com uma reconstrução. Não perfeita, não garantida, mas honesta. E pela primeira vez, dele para ela, havia respeito, havia esforço, havia a promessa de tentar. E às vezes tentar já é um começo. E você? Já passou por algo parecido? Deixa aqui nos comentários sua história. E se você gostou dessa história, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Até a próxima.